Bom dia, igreja. Ô, glória. Você vai baixar um pouquinho, eu acho que tá um pouco alto. A paz do Senhor, meus amados irmãos, mais um culto de louvor e adoração ao nosso Senhor. Saúdo você que nos acompanha ou que terá acesso a esse conteúdo aí através do YouTube. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Continuamos com a série de mensagens sobre cultura Manaim. Esse é a terceira ministração, o terceiro episódio sobre células. Já falamos sobre o que, irmãos? Acolhimento e palavra. Já falamos sobre acolhimento, falamos sobre palavra e hoje nós vamos dar sequência falando de células. Quem tem menos de um ano na Manaim, só para... Sempre gosto de fazer. Amém, amém. Por isso que esse é um conteúdo que nós já trabalhamos com os líderes e servos da igreja há mais ou menos há uns 5 anos. E desde o ano passado, uma vez por ano, a gente faz esse overview da cultura Manaim para que os membros que estão chegando tenham acesso, tenham clareza do que é importante para nós e para os que já são conosco, já estão conosco, rememorem, tenham acesso novamente a esse conteúdo. E eu louvo a Deus porque células se tornou uma prioridade para a nossa igreja entre 4 e 5 anos. Louvo a Deus pela vida do pastor Caio, que discerniu no Senhor que é impossível você se tornar uma igreja grande sem relacionamentos sólidos e próximos. Quando nós éramos ali na Araguaia, ali algumas dezenas de famílias juntas, era como se fosse uma grande célula conectada e tudo fazíamos muito juntos. A igreja cresce, culto de manhã, culto à noite, culto de quarta, diversas situações, e ter células como um pilar da comunhão real é algo fundamental. E também honra a vida do pastor Getúlio e da Flavinha, que nos lideram nessa missão, e faço aqui uma palavra do Getúlio, que ele sempre fala: no culto nós não temos comunhão com os irmãos. É aqui, paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite. No máximo nós temos comunhão com as nucas. E a comunhão real acontece nas células. E o que é esse tal de cultura Manaim? É o DNA da nossa igreja, é o nosso jeitão, é a forma que nós fazemos as coisas, e todo local, todo agrupamento de pessoas, existe uma cultura, existe uma ética, existe um formato de fazer. Nós apenas temos o cuidado de reforçar o que é relevante para nós aqui na Manaim. Temos que ter clareza, meus amados irmãos e irmãs, que existem duas culturas. Uma é a cultura do mundo, como o mundo opera, como o mundo prioriza as coisas, a cosmovisão do mundo. E outra é a cultura do reino. Então toda igreja cristã, todo irmão e irmã bíblico que teme ao Senhor, que é um discípulo de Cristo, está nessa grande cultura do reino. E dentro dessa cultura do reino, existem algumas subculturas, que é cada doutrina, cada igreja tem ali o seu jeitão, mas submisso à cultura do reino. E vamos falar um pouquinho da nossa visão, qual é o nosso grande objetivo enquanto igreja, e é importante nós termos clareza. O grande objetivo da Igreja Batista Manaim é formar discípulos de Cristo que amam e servem. Todo o nosso esforço, pastores, líderes, nós gastamos a nossa vida nessa missão de formar discípulos de Cristo. Quando chegarmos na frente do nosso Senhor, Ele vai nos cobrar o que nós fizemos com os rebanhos que nos foram confiados. E ser discípulo é completamente diferente de ser um espectador, de ser um admirador, de ser um cliente, de ser alguém que acha Jesus legal. Ser discípulo de Cristo é alguém que entende que Jesus é o bom e grande mestre, e por Ele, como foi cantado aqui, Ele assumiu aquela cruz por mim, por você, aquela coroa de espinho era para ser nossa, e Ele assumiu. E quando eu tenho consciência disso, eu não tenho outra alternativa a não ser amar como Ele amou e servir como Ele serviu. E dentro dos pilares da cultura, nós temos o acolhimento, palavras, células, pode voltar serviço e evangelismo. E evangelismo é o pilar mais recente da nossa comunidade, que foi estabelecido no ano passado. E isso funciona aqui como um processo. Primeiro a pessoa chega na igreja, ela é acolhida, e foi muito bom. Sexta-feira eu participei de uma célula e a temática também foi sobre acolhimento, e ver muitos testemunhos de irmãos que chegam na igreja e mencionam o abraço, o cafezinho, o cuidado, a mensagem, a ligação,
a carona, a oração, o sentar à mesa. Isso é muito lindo. A palavra é o nosso pilar, é a nossa pilastra fundamental que permeia tudo que nós fazemos, de criança a jovem, artesanato, a intercessão, tudo está centrado na palavra de Deus. Células é o nosso agrupamento de família. Serviço. Não tem como você estar na comunhão dos seus irmãos e não ser colocado a servi-los. Uma coisa é você ser convidado. Eu sou convidado 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Naturalmente, você já retira o prato, você já pega a vassoura. Então, da célula é natural o serviço e depois o evangelismo, que é o id, impactar fora das paredes. E aqui nós temos 10 pontos da cultura Manaim, que é o nosso DNA. Nós somos acolhedores, amamos a palavra de Deus, valorizamos o pastoreio através das células, é o nosso formato de pastoreio na igreja, é através das células. Somos servos, não temos apego a cargos ou títulos, formamos líderes para dentro e fora da igreja, valorizamos a simplicidade, valorizamos a excelência, e a excelência para nós é fazer o melhor com o que temos. Somos solidários, valorizamos crianças e jovens, eles são o presente da igreja atual, não o futuro. E a nossa adoração é multiforme, com hino, louvor, dança e arte. E voltando a esse tema célula, meus amados irmãos, primeiro que ele não tem escrito na Bíblia, com o nome célula. Mas também Trindade não tem, gente. Isso aí é o fruto da concepção e da interpretação bíblica. Mas célula foi um tema que foi se consolidando ao longo do tempo para falar dos agrupamentos, falar da comunhão, falar da relação próxima. E também tem outras comunidades que utilizam pequenos grupos, grupos pequenos, koinonia, grupo de comunhão. Não se apegue ao nome célula, se apegue à necessidade de, enquanto irmãos, caminharmos juntos em relacionamentos próximos e relevantes. Interessante, tem uma pesquisa de Harvard, é a pesquisa mais longeva existente no mundo hoje. Ela já está sendo retroalimentada por 85 anos. Que eles pegaram um grupo de pessoas há 85 anos e começaram a pesquisar e identificar qual era o segredo da felicidade ou qual era um componente relevante para a felicidade. Essas pessoas eram muito jovens naquela época e eles foram tendo filhos, alguns casando, se tornando avós. E o grande cerne dessa pesquisa é que um grande ingrediente para a felicidade, para o contentamento humano é a qualidade das suas relações. Não é o dinheiro que você tem, o carro que você tem, a empresa que você trabalhou. As pessoas que se tornaram idosas e nutriram boas relações ao longo da vida, relações relevantes, relações virtuosas, elas se tornaram melhores em vários aspectos, inclusive físico. O físico, ele também externa a qualidade das relações. E agora falando um pouco da cultura do mundo. Júnior, você falou que tem 2 culturas, tem a cultura do reino e tem a cultura do mundo. Como é que a cultura do mundo vê relacionamento? Interesse, muitos relacionamentos egoístas, muitos relacionamentos virtuais, pautado em número de seguidores, fãs ou likes, que não é e não são, gente, em nome de Jesus, nós precisamos falar isso em 2025. A pessoa que te segue, ela não é o teu amigo. Amém? Pode ser que no meio daquela multidão exista um amigo ou outro que te segue, mas você interpretar que a pessoa que está no teu grupo de WhatsApp, que está nas mídias sociais, muitas vezes colocando uma palminha, colocando um joinha, aquela pessoa que vai gastar a vida com você, existe uma relação diametralmente oposta. Amigos na vida relevantes, sinceros, são poucos. Aqueles que você pode ligar a qualquer momento, aquele que você sabe que você pode contar, aquele que se alegra com as suas alegrias, com as suas vitórias, aquele que chora com as suas dores. Mas dentro desse sofisma de mídia social, está todo mundo numa rede, num grupo, numa situação que se sente teoricamente amado, afagado, com um coraçãozinho que a pessoa está rolando ali. Tome coração, tome mais um coração. Ilusão, ilusão, ilusão. E também a relação na cultura do mundo ela é pautada em uma felicidade superficial, numa autossuficiência, em filtros. Eu interpreto uma marca,
uma máscara, eu utilizo uma máscara que está tudo bem, que está tudo bacana, que sou feliz, mas o verdadeiro amigo, aquela verdadeira pessoa que tem comunhão contigo, ela te conhece no dia mal. Ela te conhece por trás da máscara, ela te conhece por trás da rede social, ela te conhece por trás das cortinas. E vivemos um mundo onde as relações são pautadas em vamos sentar para tomar uma. Onde a pessoa ela tem num ambiente de um bar ou de qualquer outro local. Eu sou tão frágil emocionalmente que eu não consigo dizer, cara, eu estou mal, preciso falar com você. Mas eu tenho necessidade de relação e a desculpa que eu preciso me relacionar é vamos tomar uma. Porque na verdade ali é a fragilidade humana dizendo que precisa ter uma bebida no centro para que se conecte na relação. Ou vamos para uma balada, vamos para uma festa ter relação, onde nós entramos, temos uma relação superficial com a música altíssima e sai-se lá e não se consegue entrar na vida. E tudo isso, meus amados irmãos, vai se somando e se somatizando numa teórica relação, numa teórica amizade, numa teoria da felicidade, e o resultado disso é adoecimento físico, espiritual, mental. O número de suicídios só aumenta, o número de doenças psicossomáticas só aumenta, porque nesse mundo onde todo mundo está conectado com todos, a solidão impera. A solidão impera. E para mim, meus amados irmãos, eu não acredito em nenhuma relação saudável sem Cristo. Relação de pai e filho, de amigos, de marido, de esposa, de crianças. Cristo ele tem que ser o cerne, o conector dessas relações. E a igreja, meus amados irmãos, na teoria, nós devíamos ser esse local de esperança, onde as pessoas podem e devem se relacionar em amor, misericórdia, ter relacionamentos saudáveis, não perfeitos. O relacionamento perfeito vai ser no céu. Quando tivermos glorificados, sem a nossa corrupção humana, ali nós não vamos ferir um ao outro, não vamos machucar um ao outro, porque a nossa imperfeição ela ainda gera esses efeitos colaterais. E contextualizando aqui um pouquinho, e fazendo até um link com a ministração anterior da palavra, a palavra de Deus ela é soberana, ela é inerrante, ela é poderosa, ela é a nossa bússola, e ela não cabe interpretações. Temos que entender que a fé cristã ela é uma fé relacional. Júnior, eu quero ser um seguidor de Cristo, mas não quero me relacionar. Isso é um paradoxo, isso é uma contradição. Isso pode permanecer por algum tempo. Mas não tem como você ir para a fé cristã, seguir o modelo e se tornar um discípulo de Cristo e não se relacionar, porque ele foi o padrão, ele foi o modelo, ele sentava à mesa, ele lavava os pés, ele abraçava, ele cuidava, ele tinha relações individuais. Não, Jesus, eu quero ser o teu discípulo, mas isso aqui não faz sentido para mim. É uma incongruência. A fé cristã, ela começa Deus vendo Adão sozinho e disse, não é bom que o homem fique só. E a partir daí ela passa por uma fé familiar, depois disso por uma fé tribal, depois se torna uma nação, mas sempre no contexto familiar e de grupos. E é interessante, eu acho que domingo passado ali no Gourmet, um irmão falou algo para mim, e por isso, meus amados irmãos, tenham muito, muito cuidado com quem se segue, com quem se ouve. E por isso que a palavra de Deus tem que ser sempre a nossa bússola. E Senhor Jesus já nos ensinou que o povo perece por não conhecer a palavra, nem o poder de Deus. E ele, um jovem cristão, não de idade, mas recém-chegado, ele, pastor, eu estou seguindo um cara aí, ele tem umas palavras tão poderosas, tão de poder, mas ele fala que não é para a gente congregar, não. Que a gente pode ficar em casa, pode ficar do jeito que tiver e tal, porque ele foi muito ferido numa igreja que ele se dedicou há muito tempo e tal, e tal, e tal. Eu disse, meu amado irmão, você tem duas opções. Ficar com a opinião desse homem, ou de qualquer homem, ou ficar com o que a palavra de Deus diz. Eu não nego que eventualmente ele foi ferido, eu não nego que eventualmente ele foi magoado. Mas a partir daí eu fazer um ensinamento público da minha opinião, que é contra a palavra de Deus, é completamente diferente.
E é interessante que o mundo, né, ele chegou numa máxima, e eu louvo a Deus, que muitos dos conceitos que você vê pessoas aplaudindo no mundo atual é a própria Bíblia. Tem uma máxima hoje no mundo dos coaches que você é a média das 5 pessoas que você convive. Quem já ouviu isso aí? Você é a média das 5 pessoas que você convive. Se você está num grupo que as pessoas se alimentam saudável, você deve comer saudável. Se você está num grupo de pessoas que estudam, são esforçadas, naturalmente você se coloca nesse sentido. Se você está num local onde as pessoas respeitam a família, você tende a respeitar a família. E isso aí foi um coach de Jim Rohn que potencializou isso. Mas o que ele está dizendo, ele não reinventou a roda. Na verdade, ele está testando o que a Bíblia diz. Olha o que Provérbio 13:20 diz. Aquele que anda com o sábio será cada vez mais sábio, mas o companheiro do tolo acabará mal. Salmo 1 vai dizer, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e não se assenta na roda dos zombadores. 1 Coríntios 15:33 vai dizer, não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Então existe uma pauta bíblica clara que a qualidade de quem você anda, de quem você está, é fundamental. E você anda com o sábio na Bíblia é aquele que teme ao Senhor. Se você anda com pessoas que temem ao Senhor, que o temor do Senhor é a raiz, é o princípio da sabedoria, naturalmente você deve caminhar para esse caminho. Por isso, meus amados irmãos, mas aí pode ter aquele espertalhão, mas Jesus sentou com pecadores. Me diz o nome de um pecador que se tornou amigo pessoal de Jesus. Não tem. Ele interagia com todos, mas para estar no vínculo pessoal dele, teria que negar a si mesmo, largar tudo, como Mateus fez, Pedro fez, e assumir a cosmovisão de Cristo. Nós podemos interagir com pessoas, mas os nossos relacionamentos privados temos que nutrir com muito cuidado. Amém? Feita essa introdução, eu trouxe aqui 7 pontos para refletirmos biblicamente sobre células, e no contexto aqui de células, é o contexto de agrupamento, de comunhão, de não andar sozinho. Primeiro ponto é, célula é bíblica. Atos 5:42. Todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é Cristo. Todos os dias no templo e de casa em casa. E aqui é uma clareza, né, que não é um ou outro. Não, eu vou só para o templo. Não, eu fico só na minha casa em comunhão. É nos dois. Todo mundo ama e quer replicar a igreja de Atos. Pastor, a igreja de Atos era poder, era mistério, descia, era tudo. Mas você também quer pagar o preço da comunhão que eles tinham? Porque também está conectado. Tudo está conectado. E era uma igreja que se reunia no templo vertical e com os irmãos na horizontal, e tinha uma relação tão próxima que a palavra de Deus nos diz que chegaram a um tempo que tinham tudo em comum. Não existia ninguém que passasse uma necessidade que os irmãos ali proativamente não cuidassem um dos outros. Mas aí pode ter E aqui a gente só pode expandir esse conceito porque o cerne da casa em casa é comunhão. Essa casa em casa nós podemos expandir. Podemos ter comunhão no templo e muitas das vezes na minha escola tem uma célula lá com irmãos. Na faculdade, no trabalho, não necessariamente precisa ser de casa em casa. É tanto que aqui na igreja nós temos células em casa e também aqui no templo. Mas pode ser, meus amados irmãos, isso é muito nobre, eu sei que é real, mas dizer, pastor, você não sabe o quanto eu me magoei. Reconheço a sua dor. Reconheço que isso está como efeito colateral da caminhada cristã, mas novamente nós vamos ter, eu sigo a palavra de Deus ou eu pauto pela minha emoção, pelo meu sofrimento pessoal, a minha decisão. Eu não estou dizendo, meus amados irmãos, que não doeu, não estou dizendo que, meus amados irmãos, que não faz parte da jornada e que é muito ruim, é muito triste. Muitas vezes você senta para falar com o irmão ou irmã, alguns que falam questões do que sofreram de próprio irmãos, e você se compadece, mas nós não podemos abrir mão. E uma ilustração que eu queria dizer
Não confunda a sua relação com o seu irmão com o caráter do seu pai. Se nós pegássemos 15 crianças com menos de 5 anos e colocasse ali no berçário, em menos de 10 minutos teria metade delas chorando. Um ia pesar no outro, um ia puxar o cabelo. Porque é natural da imaturidade. Um ia esbarrar no outro sem querer. Às vezes um bebezinho estava lá engateando e ia cair por cima de outro bebê. Mas isso ia doer? Ia doer. Mas isso nega o caráter do pai? Não. Muitas das vezes o nosso sofrimento está nesse campo entre os filhos. E uma outra coisa que nós temos que entender, que toda ferida, meus amados irmãos, ela tem um tempo para cicatrizar. Mas tem irmãos que, com todo respeito e com todo amor, pastor, você não sabe, lá na minha igreja, qual igreja, irmã? Lá em Barbacena, quando eu era adolescente, teve uma irmã que fez isso comigo. Disse, irmã, você, com todo respeito, você já é avó e ainda está lembrando disso aí? Tem coisas que a gente vai ter que virar a página. Tem coisa que o irmão fala, não, mas quando era lá da Araguaia, minha irmã, a gente já está aqui há 7 anos. Não, lá da célula do pastor Caio, já fazem 25 anos que não tem mais essa célula. E muitas vezes o irmão está idolatrando aquela sua ferida, aquela sua dor. Ah, como eu sou especialzinho, como eu sou tão especial de Deus que a minha dor é a maior do mundo. Amém, irmão. Tem que sarar. E como é que sara? Oração, jejum, palavra, confissão, perdão, conversa, aconselhamento. A gente tem que acelerar esse processo de cura. E a resposta para a má igreja, meus amados irmãos, não é a não igreja, é a boa igreja. A resposta para a má comunhão não é a não comunhão, é a boa comunhão. São distintos. Ponto 2. Célula é saúde para o corpo. Êxodo 18, 20 e 21. Mas escolha dentre todo o povo homem capazes, temente a Deus, digno de confiança, inimigo de ganhos desonestos. Estabeleça-os como chefe de 1.000, 100, de 50 e 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis, as mais simples decidirão sozinho. E isso tornará mais leve o fardo para eles, porque eles dividirão com você. Aqui o contexto era Moisés, o povo já tinha saído do Egito, o grande líder, e Moisés tinha mais ou menos uma igreja de 2 milhões de pessoas, onde ele resolvia tudo pessoalmente. O gabinete pastoral de Moisés começava às 6 da manhã e até às meia-noite. Deixava para outro dia e começava e não terminava, e começava e não terminava. Era essa a vida do Moisés, julgando e se envolvendo, desde briga de menino, desde problema do que aconteceu com o casamento, com a comida, com a ovelha. E esse era o enfado de Moisés dia após dia. E vem o seu sogro Jetro, um homem sábio, e diz, Moisés, do jeito que está, se fosse o tempo moderno, você já deve estar com burnout, Moisés. Você já está aí com uma mistura de burnout, com síndrome do pânico, com toque, você vai definhar, Moisés, está ruim. Olhe, identifique pessoas sérias, tementes a Deus e separe, uns para cuidar de 10, outros para cuidar de 50, outros para cuidar de 1.000. E dessas pessoas, você vai cuidar dessas pessoas, Moisés. E eventualmente, se tiver uma causa que seja muito difícil, que essas pessoas não consigam resolver, vai chegar até você. Nós não somos, nem de longe, uma igreja de 2 milhões de pessoas. Mas imagine se todas as causas chegassem ao pastor Caio. Ele estaria igual ao Moisés. Aí, teria que armar aqui uma tenda, de 6 da manhã até meia-noite, não conseguiria dar conta. O formato da fé cristã é quando um começa a cuidar dos outros. E por isso que essa estrutura de células ela é tão relevante. É uma forma de nós nos cuidarmos mutuamente e de estar perto mutuamente. E tem um exemplo, um testemunho bem interessante de um pastor de uma mega church americana. E ele cita, né, que no final do culto veio um casal. Pastor, você pode orar pelo nosso bebê? E quando ele viu, o bebezinho era muito frágil, tinha deformações, e ele se assustou. E ele começou a chorar. Desculpa, eu não vi isso acontecer, eu não sabia.
me perdoa, eu não estive próximo de você e tal. Mas a família disse, pastor, fique tranquilo, a gente só quer que você dê uma bênção para nós, que muito provavelmente o nosso filho não vai resistir. Mas desde a minha gravidez, desde o dia 1 do parto, os irmãos das células estavam comigo, se revezando, estavam lá, fizeram um turno, cuidaram, e todo o tempo que a gente esteve no hospital, nós vivemos isso. Nós tivemos o cuidado dos irmãos. E aqui, meus amados irmãos, nós glorificamos a Deus que em alguns momentos a gente chega em velório e os irmãos já estão lá antes. No nascimento, se alegrando muitas vezes com um bebê que nasceu, muitas das vezes com a perda, muitas das vezes com a visitação. Tem irmão que a gente vai lá visitar, não, mas o irmão já passou aqui, o irmão já veio. Essa é a igreja de Cristo e essa é a saúde para o corpo. E é fato, meus amados irmãos, existem estatísticas, os Estados Unidos fazem estatística para tudo, que dizem que pastores, 75% se consideram estressados, 90% afirmam se dedicar mais de 55 horas semanais para o rebanho e 90% terminam os finais de semana exaustos, extenuados. E infelizmente nós temos visto já ministérios se levantando para cuidar de pastores com burnout, com síndromes, com depressão. E infelizmente, nós temos visto que até líderes, homens e mulheres de Deus, chegam a um ponto de colapsar e tirar a sua própria vida. Então nós não temos como ter saúde do corpo se nós não nos dividirmos para cuidar uns dos outros em relacionamentos menores. 3. Célula combate o isolamento. Hebreus 10, 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. E aqui o dia, em Hebreus, ele já estava dizendo, vamos ter comunhão, vamos cuidar um dos outros, que o dia já está se aproximando. Se ele já tinha esse cuidado naquele tempo, imagine agora. Então o dia está mais perto do que naquele tempo. Mas um alerta que ele faz, o autor de Hebreus, é: não deixe de se reunir como o costume de alguns. Alguns estão abrindo mão da comunhão, alguns estão seguindo um outro formato de fé que não foi da igreja primitiva de Atos, alguns estão ficando magoadinhos, sensíveis ou valorizando demais as suas dores e os seus problemas e estão abrindo mão da comunhão. E aqui é muito claro o texto. Não deixe-nos de se reunir como igreja, segundo o costume de alguns. É aquela ilustração da brasa fora do braseiro. Isso não é um versículo, viu, gente? É uma ilustração. Não existe versículo sobre brasa no braseiro. Como diz a palavra de Deus, a brasa fora do braseiro morre. Não tem esse versículo, gente. Isso é uma ilustração que, na verdade, é o contexto de entender que um cristão só da comunhão ele fica mais fraco e vulnerável. E aqui, meus amados irmãos, a gente tem que ter um cuidado da falsa ilusão do pertencimento, da falsa comunhão. Hoje, nós vivemos um mundo que todo mundo quer pertencer a uma tribo, quer pertencer a algo. Você coloca lá na bio das pessoas, é muito mais as pessoas dizendo a quem pertence, a empresa que faz, o esporte que faz, a viagem que fez. Eu quero me pertencer a alguma coisa, a igreja que congrega, porque o ser humano tem essa necessidade de pertencimento. Mas tenha cuidado que entre você dizer que faz parte de algo e efetivamente fazer, existe Você pode colocar lá na bio a sua primeira foto da academia. Se você não for, é só uma foto de academia. E por que eu estou falando isso, gente? Eu falo isso com muito temor e tremor. E nós, na igreja, nós já identificamos isso claramente. Nós entendemos aqui na igreja que a gente chama o que é vínculos de relacionamento com a comunidade. Tem pessoas que são muito próximas da comunidade e vivem a comunidade integralmente. Do que a igreja se propõe. Estou nos cultos, eu sirvo, estou na comunhão com os irmãos, é o que a gente chama aqui de núcleo duro. E, em geral, esse núcleo mais duro estão em células também e servem. Mas tem pessoas que, eventualmente, passam aqui a cada culto de ceia a cada 3, 4 meses.
É a mesma comunhão, meus amados irmãos? É a mesma coisa? Não. E eu cito um exemplo real. E nesses cases eu trago cases reais para que a gente ria, chore, porque é de nós mesmos. Há um tempo atrás eu cruzei com uma moça aqui na igreja e ela chegou a visitar uma célula. Eu cheguei na célula, sempre que eu estou na célula, você é nova na igreja? Eu disse, não, pastor, sou nova na igreja, não. Eu disse, quanto tempo você está na igreja? Ela disse, 5 anos. Eu disse, 5 anos? Eu disse, eu não sou o pastor Edu, né? O pastor Edu é a nossa memória master de membros, ele sempre está... Eu disse, meu Deus, 5 anos, onde é que essa mulher apareceu aqui que eu não vi ela em 5 anos? Eu disse, pensei, né? Agora a igreja tem 3 cultos, vai que quando eu vou à noite ela vem de manhã, vai que aconteceu alguma coisa. Aí eu perguntei mais uma vez, olhando nos olhos, ela disse, irmã, 5 anos você está aqui com a gente? Ela disse, pastor, porque teve a pandemia, né? Então já tirou 3. Durante a pandemia eu não congreguei, não. Aí disse, bom, então já baixou para 2. Aí eu fiz a outra pergunta, e como é que era a sua frequência? Eu disse, pastor, antes da pandemia eu estava fazendo a faculdade. Resumo, 5 anos, 4 cultos. 5 anos, 4 cultos. E ela acreditava que eu sou família Manaim. E eu não estou dizendo que ela fazia isso por maldade, mas às vezes é um sofisma que tenho na cabeça. Eu posso acreditar que eu tenho uma falsa comunhão que não é comunhão. E isso é muito comum, mais do que o que a gente imagina. Célula é corpo. Ponto 4, Romanos 12, 5. Assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Aqui, a palavra de Deus é muito clara que não existe uma fé cristã de eu por mim mesmo. Eu tenho que estar conectado com irmãos para que ali nós, em partes de um corpo, estejamos submissos à cabeça, que é o Mestre Jesus. Eu amo Jesus, mas eu não quero estar no corpo. É uma incongruência, porque a forma de estar com Jesus, que ele é o cabeça, é estando no corpo. E o corpo é formado por irmãos, é formado por células. Eu até brinco, a não ser que você seja um protozoário ou ameba, porque aí é unicelular, são seres unicelulares que conseguem existir por si mesmo. Protozoário e ameba, ele consegue coexistir por si mesmo. Qualquer outro ser vivo, ele vai precisar de um agrupamento de células para fazer tecido, para fazer órgão, para se juntar, para ter um sistema que funciona submisso a algo. Não tem nenhum ameba nem protozoário aqui, né, meus irmãos? Em nome de Jesus. Espiritualmente falando, eu creio. E a importância de estar ligado um ao outro, Tiago 5,16 vai dizer, confessai uns aos outros. Como é que eu vou conseguir exercer a fé cristã se eu não confesso com os irmãos? Efésios 4,16 vai dizer, dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor na medida de cada parte realiza a sua função. Ele diz, da mesma forma que o corpo se une, cada um realiza a sua função, ele vai se amoldando, ele vai se ajustando e ele vai crescendo, que isso é saúde para o corpo. Ponto 5, célula é família. Efésios 1:5. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus, conforme o bom propósito da sua vontade. Grave bem, para sermos adotados como filhos de Jesus Cristo. Um sábio pastor tem uma frase que eu gosto muito que diz, quem é filho adotivo não escolhe o irmão que tem. Você é adotado, ele também é adotado, todo mundo estava perdido, o pai foi recolhendo e colocando todo mundo junto. Mas eu não gosto dele, queria viver na orfandade? A orfandade é muito melhor. E o pai, ele coloca todos esses filhos adotivos, apesar de nós mesmos, para que a gente possa aprender a caminhar junto por amor ao pai. Por amor ao pai. E temos que entender, meus amados irmãos, que a palavra irmão é uma das palavras mais banalizadas no meio cristão. Irmão se tornou um pronome de tratamento. Ô irmão, ô irmão, ô irmão, ô irmão, ô irmão. Para a fé cristã, significa que nós temos um pai
em comum, que ele nos adotou, nos deu um nome e diz: esse é o teu irmão e você tem que amá-lo como eu vos amei. É muito mais profundo. E aqui, meus amados irmãos, eu conto um exemplo que também é real. É muito fácil, principalmente de igrejas médio para grande, você ser um exímio frequentador de culto, que não é o caso daquela primeira irmã que eu falei, mas também não ter comunhão. Eu amo o culto, mas não amo a comunhão. E pode ser que você identifique. Teve um irmão que confessou para mim isso esses dias. Pastor, eu gostava de ouvir a palavra, mas esse negócio de comunhão, de abraço, eu chegava um pouquinho e depois eu dava um vazar e antes, eu ia embora antes, porque... Então você pode ter uma frequência de culto grande, mas eventualmente não ter comunhão. E faz muita diferença do que você assistir uma pregação sozinha na sua casa? Talvez pela experiência do culto em si, é sugerido que você venha, mas a comunhão é algo maior. E eu cito um exemplo meu, com vergonha. Por muito tempo, na minha adolescência, eu era de uma igreja grande lá em Fortaleza e vivi um tempo crente Raimundo, na igreja e no mundo, e eu fugia da comunhão. Eu já tinha os trejeitos. Sabia mais ou menos quando é que o culto começava, chegava 10 minutos depois. Já sabia quando o culto estava pintando que ia acabar, eu ia embora. Para não ter comunhão, para não ter exposição. E muitas das vezes, ainda ficava magoado. Ó, ninguém vem falar comigo. O pessoal diz que esse negócio de irmão... Aí, ó, todo mundo reunido aí, não sei o quê. Ainda ficava mimizento. Eu não me abria para comunhão, eu não me abria para relação, mas ó, é triste, meus amados irmãos. Mas quer ver o que era duro para mim? Porque irmão é irmandade. Era quando o pastor dizia: abrace o seu irmão. Eu queria pular debaixo da cadeira e sumir, né? Não, abrace o irmão. Aí você dava aquele abraço amarelo, insípido, com gosto de chuchu, porque eu não tinha relação, eu não tinha irmandade real. Eu não abraçava com alegria, porque eu não tinha relação. Mas aí o Senhor, graciosamente, é um testemunho que é público, aí eu fui para um acampamento de jovens, onde minha mãe sabe, ela vai lá, filho. Mãe, eu não quero ir não, aqueles boca aberta lá, não sei o quê. Vai pela mãe? Aí ela fala, vai pela mãe, aí me quebra. Ainda mais que minha irmã mais nova era adolescente, ela, vai lá, sua irmã precisa ir e tal. Aí eu fui, aí lá eu conheci um irmão verdadeiro. Que ele viu lá eu isolado, vem cá, cara, vamos tomar um café, vamos trocar uma ideia. E por uns 2 anos esse cara me levou para a célula, me levava para dormir na casa dele, orava comigo, me discipulava, aí eu conheci o que é irmão. E hoje nós já temos essa amizade que permanece, apesar da distância, há 21 anos. Há 21 anos. Deus é bom. Deus é bom. Mas que em nome de Jesus, esse meu testemunho, né, e tem 2 formas de você aprender na vida. Com os seus erros ou com os erros dos outros. Com os erros dos outros é mais barato e menos dolorido, irmãos. Então, se você está nesse papel que eu já estive, que é o fugitivo da comunhão, misericórdia. Porque você pode ser ter uma excelente frequência de culto, mas não entender o que é a irmandade familiar do corpo de Cristo. Ponto 6, célula é apostólica, Mateus 28, 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Célula, meu irmão, não é clube, não é confraria, não é panela. E muito cuidado no ambiente de célula, mas a minha... E é engraçado, mas é de bom coração. Você vê no café dos novos, aí os líderes de célula vêm, já fica meio ali, vendo o irmão novo que está chegando na igreja, vem aqui, é de terça, não, vem de sexta e tal. É carinho, é amor. E está tudo certo, né? Mas a melhor célula já existiu, meus amados irmãos, que foi em Jerusalém com os discípulos de Cristo. Eles viveram integralmente na célula com Jesus, depois que Jesus subiu aos céus, eles continuaram na comunhão. Então não teve mais nenhuma célula com mais poder, a célula de Jerusalém, com mais mistério, eles receberam o Pentecostes, tudo aconteceu lá. Com mais proximidade com o mestre, eles não tinham livro escrito, eles caminharam com Jesus. Mas esses homens, e depois o grupo maior que foi se somando, eles abriram mão da conveniência pessoal
para o apostolado. Imagina se todos esses se fecham, não, vamos fazer o clube da célula dos apóstolos de Cristo fechado. Nós não estaríamos aqui. Cada um entendeu que em algum momento tiveram que viajar, seguir, avançar. E quando você vê onde cada um desses homens morreu, um morreu na Índia, outro morreu na Etiópia, outro morreu em Roma, outro morreu na Turquia. Porque, e esse é um desafio das células, é entender que ela é um clube, mas ela não é uma panela fechada. Sempre tem espaço para alguém chegar. E em algum momento essa célula vai ter que multiplicar. Porque o princípio dela é vínculo próximo. Cito um outro exemplo, uma irmã. Eu estou indo na célula da irmã, tal, diz, que bênção, que legal. Como é que ela... A célula é tão grande, tem umas 200 pessoas, pastor, é um mistério, tem um teclado, tem um louvor. Você está na célula ou está indo no culto, irmã? Porque não dá para ter uma célula com 200 pessoas. Você pode estar indo no culto do poder, você pode estar indo no negócio do mistério, qualquer outra coisa, mas isso não é célula, não tem comunhão. Jesus cuidava de 12 pessoalmente, agora vai ter alguém que vai conseguir cuidar de 200, de 100 pessoas intimamente? Não. Não é possível. Então temos que entender que a célula ela tem esse caráter apostólico, ela tem que ter esse caráter de servir a pessoas, de apresentar Cristo para pessoas e eventualmente eu abrir mão do meu conforto, como alguns irmãos fizeram. Estavam de sexta, mudaram para terça, porque sexta já estava mais cheio, mudou. É natural, eu tenho que abrir mão do eu em prol do todo. Ponto 7. Jesus tinha célula. E aqui eu coloco aqui entre parênteses, porque teologicamente pode alguém dizer, como assim Jesus tinha célula? Só falta dizer que era célula Manaim. Não é isso, meus amados irmãos. Nós lemos a Bíblia e extraímos princípios. Quando eu falei célula no início, era vínculos próximos, sentar à mesa, comunhão, unidade, proximidade. Se você não identifica isso no ministério de Jesus, e ele tinha 12 próximos, dos 12 ele tinha 3 que era o pilotão de elite dele, e dos 3 ele tinha um discípulo amado. Então o formato que o mestre Jesus ensinou, discipulou, foi em vínculos próximos. Saindo para orar com alguns ao monte, sentando na mesa, discipulando. Esse era o formato. Esse era o formato. Ele pregava para as multidões, curava nas multidões, mas vez ou outra ele tinha que sair para outras localidades com o seu grupo pequeno, porque necessitava de comunhão. E ali, meus amados irmãos, esse é o verdadeiro discipulado, é você forjar as suas marcas em poucos. É quando você vê Pedro já forjou em João Marcos, Paulo já forjou em Lucas e Timóteo. É assim que a fé cristã caminha, uns cuidando de outros e assim avança. E nós temos milhões e milhões de anônimos na igreja, sem púlpito, sem plataforma, sem rede social, que estão cumprindo essa ordenança de ter comunhão e cuidar um dos outros intimamente. Isso tem valor no reino? Muito. Demais. Demais. Porque, na verdade, eles estão cumprindo o discipulado de uma forma bem intensa. Recapitulando o que a gente viu aqui nessa manhã, eu queria chamar o Moisés, a gente está caminhando para o final. Primeiro, célula é bíblica. Também a Ana e o Mananhoship se posicionar, que a gente vai ter um momento de ceia. Célula é bíblica. Depois, célula é saúde para o corpo. Um corpo saudável precisa caminhar em célula. Célula combate o isolamento, célula é corpo, célula é família. Célula é apostólica e Jesus tinha célula. E aqui nós combatemos um problema antigo, que era o isolamento de relacionamentos, relacionamentos fúteis, superficiais. E Cristo estabeleceu um modelo de união, de comunhão, de mesa, onde Ele mesmo morreu uma morte de cruz para que nós tenhamos essa vida plena em abundância. E hoje, meus amados irmãos, eu queria fazer um convite para você. Quem faz parte de célula aqui? Erga só. Então, fica com a mão aberta. Quem não faz, olha para o irmão que está com a mão erguida e se disponha a perguntar como é que é esse negócio, como funciona. E eu tenho certeza que eles vão testemunhar o que eles estão vivendo
Use, coloque em prática, fé é prática, saindo aqui, aborde. Ei, Renato, como é que é? Qual é a sua célula? Como é que funciona? Deja, a sua célula é aqui, é fora, como é que é? Procure os irmãos, porque é uma forma de termos relacionamentos e sair da multidão para que a gente possa caminhar intimamente. E aqui, meus amados irmãos, falo de todo o meu coração. A maturidade que nós percebemos em irmãos que caminham em célula, cuidando um dos outros, do que o que decide caminhar sozinho por mim mesmo, é bem distante, porque nós fomos criados para uma fé em comunhão, e aquele que caminha sozinho é uma presa fácil. Ele é uma presa muito fácil. E temos que entender que Jesus Cristo, ele é o grande modelo para nós. Ele morreu por nós para que tenhamos essa vida plena em todos os aspectos e em comunhão. Baixa a sua cabeça, eu queria fazer uma oração nesse sentido. Senhor, meu Deus e meu Pai, a Tua palavra foi plantada, Senhor. Comunhão, célula, pequeno grupo, relacionamento íntimo foi o modelo estabelecido por Ti, Senhor. O Senhor não quer que ninguém caminhe sozinho, não quer que ninguém tenha todas as respostas, mas o Teu modelo é um modelo de amor, de troca, de cuidado mútuo, e muitas vezes de se magoar, mas se magoar faz parte do processo, muitas vezes se ferir faz parte do processo, mas que em nome de Jesus, Pai, não venhamos colocar o meu interesse pessoal acima da comunhão, acima do amor, acima do que o Senhor estabeleceu. Senhor, meu Deus e meu Pai, se tem alguém aqui, Pai, que ainda não desfrutou, Pai, do poder e do prazer da comunhão cristã, Pai, que o Senhor toque nesse coração, Senhor Deus amado, para que se abra, para que se permita, Pai, porque o Senhor mesmo é um Lorde, é um Senhor muito cuidadoso, que fica do lado de fora da porta e bate. A pessoa precisa se abrir, tão somente para Cristo, mas também se abrir para o irmão. Leva-nos, Senhor Deus amado, a um nível de comunhão como jamais vista. Leva-nos, Senhor Deus amado, a um nível de relacionamento próximo. Fortalece, Senhor Deus amado, os vínculos, Senhor Deus amado, da Igreja Batista Manaim. Cada um, Pai, com a sua individualidade, com a sua fraqueza, com a sua particularidade, mas somados-se aos outros, Senhor Deus, se fortalecem, Pai, porque o Senhor é o cabeça. Que o Senhor, Senhor Deus amado, seja sempre o cabeça, seja sempre o centro, Pai, de tudo o que nós fazemos. E se tem alguém aqui que nunca aceitou Jesus, nunca confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, está querendo viver isso, está querendo ser abraçado primeiro pelo amor de Cristo, que é o maior e mais sublime amor, mas depois se ver cuidado pelos irmãos, eu quero orar por você. A palavra de Deus nos orienta que aquele com a sua boca confesse e crer no seu coração que Jesus Cristo ressuscitou e é o Filho de Deus, esse será salvo. Se você está aqui, faça essa oração, confesse. Você que nos acompanha no YouTube também faça, com essa mesma fé, com esse mesmo cuidado. Senhor Jesus, eu reconheço, Pai, através da Tua palavra, que eu estou distante de Ti. Perdoa os meus pecados. Eu quero, Senhor Deus amado, me submeter, Senhor Deus amado, ao Teu amor, à Tua orientação. Livra-me, Senhor Deus amado, da minha mente carnal, pecaminosa. Escreve o meu nome no livro da vida, Pai. E eu quero viver, Senhor Deus amado, em comunhão contigo e com os meus irmãos. Se alguém não recebeu os elementos da ceia, erga a sua mão. Não se disperse, com a mesma contrição, com o mesmo senso de presença. Se tiver alguém que não recebeu, já tem uns irmãozinhos apóstolos. Aleluia. Vamos ficar de pé? Vamos dar honra. Vamos dar honra a este Deus. Oh Pai, obrigada pela oportunidade, Senhor. Agradeça mesmo aí do fundo do seu coração a oportunidade de nós podermos cultuar a este Deus. A oportunidade de nós podermos falar do nome de Jesus, de nós podermos falar dessa palavra de poder e liberdade. Amém? Isso é motivo de muita alegria e regozijo. Se você puder, troque o seu elemento
o vinho, a representação do sangue do corpo de Jesus, o vinho e o pão. Troque com alguém. Celebre essa comunhão que é dada pelo corpo e o sangue de Cristo. Nós somos parte deste reino e nós estamos aqui hoje nesta manhã para celebrarmos, para lembrarmos em memória de tudo o que Jesus fez por cada um de nós. A palavra do Senhor nos fala que enquanto comiam, Jesus pegou um pão e abençoando-o partiu, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos. Olha só o que a linda, a belíssima palavra de Deus nos fala. Em verdade lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Nós estamos aqui para bebermos o vinho novo. O vinho novo representa a aliança em Cristo Jesus. Nós somos salvos pelo sangue deste Cordeiro. Não se ache inadequado. Não se ache: eu não sou capaz de pertencer a este reino, porque eu errei muito, porque eu trapaceei muito, porque eu sou um pecador. Todos somos pecadores. Não há um justo sequer. Não se sinta inadequado. Nós somos parte deste reino. Apenas jogue tudo fora. Abandone o pecado. Abandone tudo aquilo que te afasta de Deus. Deixe de olhar para o seu umbigo. Olhe para a cruz. É isso que transforma. É isso que nos modifica e nos purifica. Não são os nossos desejos, não são as nossas vontades. É apenas o amor plantado em nossos corações por Cristo Jesus. Eis aqui o dia. Coma e beba do vinho novo, a graça de Cristo. Que o sangue do Cordeiro nos purifique, nos lave e que nós estejamos de pé para celebrarmos, para estarmos juntos em comunhão, assim como foi pregado aqui nesta manhã, em nome de Jesus. Você dá a bênção apostólica e a gente canta na sequência, amém? Glória a Deus. Amém. Erga a sua mão como quem recebe. Se essa palavra lhe tocou de alguma forma, aqui também no canto à esquerda, ali perto da biblioteca, tem introdutores que podem te instruir como chegar em células. Amém. Que o amor de Deus Pai, aquele que criou todas as coisas, que a graça de Jesus Cristo, a fonte de toda comunhão sacrificial naquela cruz, que morreu por nós, morreu por mim, morreu por você, e que a comunhão, que a consolação do Santo Espírito de Deus, aquele que nos permite andar em comunhão, esteja com você, com a sua casa. Vão na paz, em nome de Jesus. E um último aviso: cuidado com o estacionamento, que a gente está entre dois cultos aí. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue.